Bom dia, gente! Hoje é 18 de março de 2025, é terça-feira, dia regido por Marte. E hoje eu tô usando esse microfone aqui, eu espero que melhore a minha voz, mas eu não sei se vai abafar os ruídos. Então, se vocês tiverem alguma solução, aproveitando que Mercúrio está retrógrado, para a gente refletir sobre a nossa comunicação, se vocês tiverem uma indicação de como eu faço para abafar o ruído quando eu faço live, porque eu realmente não sei, vou usar o microfone para ver se melhora, tá? Mas então vamos lá falar sobre o céu do dia de hoje. Então, hoje é terça-feira, todas as terças são dias regidos por Marte, e na mitologia Marte é Áries, que é o nosso deus da guerra. Então, toda terça pode ser um bom dia para a gente olhar para essa nossa força, para essa nossa coragem. Então, olha no seu mapa a casa, a área da sua vida que você tem o planeta Marte, o signo também que você tem, porque ali você consegue entender mais sobre as suas lutas, até sobre os seus conflitos, aonde que está essa energia, a forma também, né? O signo, ele dá muito essa qualidade, ele dá essas ferramentas que você pode ter. Então, olhar ali, se às vezes você tem, por exemplo, Marte em signos de fogo, que seria Áries, Leão e Sagitário, é mais essa energia, né? Então, mais essa questão, muitas vezes, física, de ação, de expressão. Se você tem Marte em Touro, em Virgem e Capricórnio, tem mais a ver com essas questões práticas, materiais, de organização, de ordem. Se você tem Marte em signos de ar, que seria Gêmeos, Libra e Aquário, pode ter mais a ver com essas guerras mentais, essas lutas, esses conflitos mentais, mas também uma energia que vem através da mente, das ideias, dos pensamentos. E se você tem Marte em signos de água, que é Câncer, Escorpião e Peixes, pode ser mais essa força mesmo emocional, que vem a partir da intuição, das emoções, dos sentimentos, tá? Então, só dando algumas ideias, então olhar a casa onde você tem, você pode perceber aonde você consegue essa força, mas como eu falei, também pode ver nessa questão aonde você entra em conflito também, tá? Também pode ter esse lado. E o que mais que eu queria falar sobre Marte para vocês? O Marte, ele vai falar sobre, então, força, coragem, fala sobre o nosso sistema imunológico, então essa nossa capacidade de ataque e de defesa. Então, se a gente não afina essa qualidade assim de se defender, a gente fica doente, né? E pensando muito assim nesse princípio da correspondência, no microcosmo se relacionando com o macrocosmo, então o nosso corpo se relacionando com o nosso universo. Então, muitas vezes, quando a gente não se impõe, quando a gente não se defende na vida, a gente enfraquece o nosso corpo também. Então, a gente se vulnerabiliza, o nosso sistema imunológico, a nossa imunidade abaixa, sabe? Então, enquanto é importante a gente ter essas ferramentas acessíveis, a gente saber onde está a nossa força, saber onde está a nossa coragem, para saber quando acionar. Porque o que acontece, eu vejo que principalmente para nós mulheres culturalmente, as qualidades de Marte, elas não são bem vistas. Então, essa questão da assertividade, de lutar, de se impor. Então, muitas vezes a gente reprime. Então, reprime a nossa raiva, reprime a nossa força, e aí na hora de se defender, ou a gente paralisa, ou a gente reprime mesmo, sabe? Então, tentando ser gentil muitas vezes. Eu acredito que a gente precisa retomar muito essa força, que às vezes ela é dessa capacidade de reagir mesmo, sabe? Então, alguém te ataca, você já tem que devolver na hora, né? Então, isso é importante, até pensando nessa questão de saúde, mas nos conflitos da vida, tá? E o nosso Marte, ele pode apontar aonde que está a nossa força. Quem tem Marte em Áries, em Escorpião, ou até na casa 6, que é onde Marte tem o seu júbilo, ele pode trazer mais força, tá? Marte em Câncer, em Libra, em Touro, já são locais onde Marte fica mais difícil de ter essa ação mais direta, né, mais corajosa, assim, vamos dizer, mais encarar de frente essas lutas, esses desafios, tá? Então, eu acho que é legal também observar aonde está a sua raiva, que muitas vezes você consegue entender aonde está a sua força, aonde tem energia. Acho que até ontem eu trouxe isso, de como as nossas emoções, elas têm muito energia. O que acontece é que muitas vezes a gente julga, e a partir desse julgamento, a gente reprime, ou a gente estagna essa energia, sabe? Porque a gente fica, a gente não permite essa expressão, tá? Então, Marte é um bom dia para a gente cuidar, como eu mencionei, do nosso sistema imunológico, buscar essa força, essa coragem em nós mesmas,
canalizar essa energia, sabe, em direção do que a gente quer, no que realmente vale a pena lutar, porque às vezes a gente fica dispersando muito em conflitos que não valem a pena, tá? Então acho que é importante para isso. Marte Escorpião, aqui a Paola falou que tem Marte Escorpião. Marte Escorpião é um Marte muito bom, né? Porque ele tem essa capacidade de assertividade, de estratégia, de controle emocional também para agir na hora certa, tá? Eu acho que eu não mencionei, mas Marte em Capricórnio também é um bom Marte, porque ele fica exaltado, tá? Mas sempre depende também do mapa inteiro, porque às vezes você tem um Marte em domicílio, mas ele tá numa quadratura, tá numa oposição, então às vezes pode ter esse enfraquecimento, tá? Então também depende do contexto, do mapa inteiro. Bom, deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. No céu de agora, então, Marte ele está no signo de Câncer. No Spotify eu postei um episódio que eu falo sobre Marte em Câncer para todos os signos ascendentes. Então pode ser legal vocês darem uma olhada para entender mais sobre esse trânsito, exatamente o que está ativando. Mas o Marte em Câncer, ele está nesse signo, então, que ele não se sente confortável. Porque, como eu mencionei, Marte rege o signo de Áries, rege o signo de Escorpião, exalta Capricórnio, e Câncer é o signo que se opõe a Capricórnio. Então, assim, quais são as armas do caranguejo? É a pinça, é a carapaça, muitas vezes é essa proteção, sabe? Essa armadura de proteção, a gente pensando na carapaça. Então, Marte em Câncer, pensando que Marte, ele pode falar sobre armas, ele pode falar sobre facas, ele pode falar, sabe? Sobre tanto a armadura quanto as ferramentas que a gente tem, tanto para atacar quanto para se defender. E quais são as ferramentas do caranguejo? Então, a gente pode pensar na carapaça. Então, pensando nesse simbolismo, seria essa questão de proteção, né? Essa questão de... qual outra palavra além de proteção? De segurança, né? Essa busca de segurança em si, no seu próprio corpo. Tem essa questão da pinça, que a gente pode pensar num certo apego ao passado também, tá? Mas não são armas como de um escorpião, por exemplo, não é um veneno, não é, por exemplo, também a força de Áries, que tem essa capacidade ali de ação rápida, né? Ele dá essas cabeçadas, ele se impõe. Então é difícil para Marte. Então, pensando, né, no céu do momento pra gente, pode ser difícil a gente encontrar essa força, essa coragem. Então, muitas vezes o que a gente pode estar vivenciando são esses conflitos caranguejos que seriam emocionais, conflitos emocionais, ou então essas questões também ancestrais da nossa família, que também são assuntos do caranguejo, sabe? Então, às vezes a gente pode estar nessa tendência, o caranguejo anda de lado, ele faz esse movimento de ir para a água e para a terra, às vezes até numa fuga, sabe, dos conflitos, não encarando os conflitos de frente. Então, eu vejo que Marte em Câncer, nesse aspecto mais negativo, ele pode falar desse passivo-agressivo, sabe? Essa questão, às vezes, de manipulação, tentativa de manipulação emocional também, porque é como se ele não tivesse armas, sabe? Então, pode trazer algumas questões nesse sentido. Então, eu vejo que o melhor aspecto do Marte em Câncer, eu acho que eu já trouxe isso também em outros horóscopos, é essa busca de construir uma segurança no seu próprio corpo, nas suas próprias emoções, você aprender a lidar com as suas próprias emoções, aprender a se guiar, a trazer essa força que deve vir a partir do seu ciclo, já que Câncer é o signo da Lua, então vai falar sobre isso. Câncer também fica exaltado em Júpiter, então é como se ele tivesse uma regência de Júpiter também, que fala sobre a nossa espiritualidade. Então, às vezes, uma conexão também com algo maior que nós mesmos pode motivar esse Marte, tá? Porque às vezes ele fica debilitado, ele fica difícil mesmo de agir, né? Porque, como eu falei, eu até postei isso no horóscopo, é contra as qualidades dele. O caranguejo, ele vai falar sobre nutrir, sobre fertilizar, sobre cuidar, entende? Então, assim, é como se você estivesse querendo ficar em casa e daí estão te chamando pra lutar. Você tá desconfortável. Você fala, eu queria estar em casa, confortável, com as minhas roupas, sabe? Me sentindo bem. Então, traz esse conflito, sabe? Assim, ninguém tá querendo lutar, ninguém tá querendo ser guerreira, mas tá tendo que ir pra luta, entende? Então, a Lua, ela tá no signo de Escorpião, que é o signo de queda da Lua. Então, Marte tá em Câncer, que é onde Marte fica em queda. Inclusive, agora eu lembrei que eu tenho Marte em Câncer, e eu lembrei que numa aula de artes marciais, assim, que eu gostei muito de aprender a cair, de como é importante a gente aprender a cair, porque muitas vezes é nessa queda que a gente já aprende a se defender. Então, o quanto é importante aprender a cair certo. Me veio esse insight aqui,
Nem lembro qual das práticas de artes marciais eu estava fazendo. Mas, enfim, isso é importante, tanto para Lua em Escorpião quanto para Marte em Câncer, é saber cair. Porque, às vezes, essa caída, essa descida no fundo do poço, é onde você pega esse impulso, sabe? Para se levantar, para se erguer, né? Volta mais forte, sabe? É aquele veneno que você fica mais... aquela situação, aquelas crises que você volta muito mais consciente, com muito mais poder sobre si mesma, tá? Então, mas voltando aqui, eu estava falando da Lua em Escorpião, que é a queda da Lua, porque também a Lua rege o signo de Câncer, Escorpião é um signo de Marte, e eu acho que eu trouxe esse cenário ontem também, que é assim, você tá em casa, a Lua então simboliza muito a nossa vida doméstica, também pode falar sobre mãe, maternidade, então pensa assim, você tá querendo ficar em casa, só que você tá com as roupas de luta, sabe, de ir pra guerra, você tá com veneno, você tá cheio de veneno. Então, fica desconfortável, né? Então, esses dois planetas, eles estão desconfortáveis, eles estão no seu signo de queda, tá? Então, intensifica tudo, porque é como se a gente tivesse que arranjar forças, arranjar recursos, onde às vezes é muito difícil ter, não é o óbvio, sabe? A gente tem que fazer todo um movimento para achar isso, né? Então, é complicado mesmo. Então, todo esse cenário... esses dois astros que eu mencionei, eles são os protagonistas de hoje, porque o único aspecto do dia de hoje, então o único encontro, né, aspectar é ver, é enxergar. Então, pensando na nossa vida, pode falar tanto de eventos mais assim, como que eu posso falar? Globais, né, desses acontecimentos, mas também pode falar da nossa vida. Então, quando tem um aspecto, às vezes traz esse encontro para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? Às vezes a gente pode olhar esse aspecto em notícias, que às vezes é mais perceptível, mas a gente pode perceber no nosso dia a dia também, né? Sempre depende do nosso mapa, mas esses aspectos, a gente consegue enxergar na nossa vida. Então, o único aspecto do dia vai ser 2056, 856, que é a Lua, que está em Escorpião, seu signo de queda, vai enxergar Marte por um trígono, Marte em Câncer, que também está no seu signo de queda. Assim, cada um está em queda, mas um está na casa do outro. Então, na astrologia, a gente fala que esse aspecto é de recepção mútua. É como assim, os dois estão sofrendo, os dois estão em queda, os dois estão todo machucado, mas eles estão se entendendo, né? Então, é muito aquilo assim da gente conseguir conversar com as pessoas e tem um certo acolhimento, porque tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo assim meio, sabe, desabando. Então, eu vejo esse movimento assim de... Às vezes a gente se entende, não tá na melhor, a gente não tá no melhor, mas a gente consegue se entender, a gente consegue se ouvir, sabe? Então é isso. Aqui pediram recomendação para quando tem essa energia baixa. Olha, eu acho que cada mapa, normalmente a gente já tem essas ferramentas. Eu olharia onde está Marte, porque Marte ele traz, então, ali a sua capacidade de combate, de luta, de força. Então, isso que eu trouxe no começo da live. Eu olharia para Marte e também para o seu ascendente, né? Porque o ascendente ele também fala sobre a nossa motivação. Então, eu acho que tanto o ascendente é esse ponto de vitalidade, de motivação. Então, olhar qual é o seu signo ascendente, o planeta regente, se você tem astros ali no seu ascendente e aonde está Marte. Então, a casa e o signo. Tá? Então, é ali que você pode tirar forças, tá bom? E depende também do seu contexto. Então, às vezes, olhar alguma técnica de previsão também ajuda a entender mais, tá? Aprofundar. Mas eu acho que esses dois pontos, eles são base, assim, de vitalidade, tá? Então, deixa eu ver o que mais aqui que eu queria falar pra vocês. Mencionei recepção mútua. Então, assim, às vezes tem essa troca, né? Tem esse trígono que é um aspecto de harmonia, mas é uma harmonia porque tá os dois ruins, sabe? Então, é muito de compreender, assim, as dores, os limites, as emoções do outro, tá? Que mais? Então, eu coloquei muito que é um bom dia pra gente colocar a nossa força de uma forma, assim, criativa, no sentido de trazer esse cuidado para nós mesmas, sabe? Então, perceber ali se você tá entrando numas guerras que não estão te trazendo proteção, não estão te trazendo segurança, não estão te trazendo conforto, tá? Então, Escorpião é um signo de estratégia. Câncer é um signo das emoções. Então, eu vejo esse trígono, o quanto é importante você ter estratégias emocionais, você saber quais são as suas ferramentas para lidar com as suas emoções,
Então, para trazer essa força emocional, como que você pode liberar as emoções? Como você pode curar suas emoções? O que você faz quando você precisa disso? Entende? Às vezes é só essa expressão, às vezes é só sentindo, se sensibilizando, né? Câncer vai falar muito sobre isso, se permitir sentir, tá? Então, eu acho que esse aspecto é como se a gente enxergasse as ferramentas, enxergasse pelo que a gente precisa lutar, né? Então, eu acho que hoje é um bom dia para esse tipo de reflexão. Então, esse aspecto, ele pode trazer isso. Tipo, eu preciso cuidar mais da minha alimentação, eu preciso cuidar mais do meu corpo, eu preciso fazer um exercício físico, eu preciso buscar terapia, eu preciso buscar uma prática para liberar minha raiva, eu preciso de uma ferramenta para lidar com a minha agressividade, tá? Então, são essas questões assim que eu vejo que pode vir à tona. Então, você perceber essas ferramentas. E como esses dois astros, eles são signos de água, a gente pode pensar nesse cuidado, então, através das águas, que eu acho que eu também mencionei isso ontem. Então, banho, chás, escaldapés, esse contato com a água, às vezes fazer meditações ouvindo o som de água, indo assim, para quem mora perto, por exemplo, de mar, né, ou algum rio, alguma coisa, se conectando, né, eu acho que pode ser interessante. Que mais que eu ia falar? E a gente pensando no elemento água, o que é o complementar de água, na verdade, o que se opõe à água, o que poderia equilibrar a água é a terra. Então, às vezes, esse contato com tudo que é físico, tudo que é corporal, a gente pode também alcançar um equilíbrio para todas essas águas, para todas essas emoções. Então, o que seria terra? Pode ser esse contato com o seu corpo, consciência corporal, tudo que é prático, físico, contato com a natureza. Então, às vezes, prática de aterramento, né, esse ground. Então, às vezes, é você visualizar raízes, né, indo até o centro da terra, é você pisando na terra, sabe? Cuidando, fazendo uma jardinagem, por exemplo, sabe? Para se conectar mesmo com essas questões materiais, terrenas, sabe? Eu acho que podem ser práticas que ajudam a equilibrar isso, tá? Equilibrar essa água. Deixa eu ver se eu escrevi algo mais. Então, acho que é isso pro dia de hoje, gente. Amanhã o Sol vai fazer uma conjunção com Netuno, então a gente também já pode estar sentindo esse aspecto, tá? Então, tanto o Sol tá em Peixes, Netuno tá em Peixes, então eu acho que também é o momento da gente perceber essa dispersão da nossa energia, se a gente tá sofrendo muito por questões do coletivo, né? Eu acho que pode trazer para percepção isso, né? E o Sol, ele vai falar muito sobre essa autoridade sobre nós mesmos, essa consciência sobre nós mesmos, sobre esse poder. Então, percebendo ali que você tem esse poder sobre as suas emoções, de se direcionar. E a gente tá nesses últimos dias do Sol em Peixes, então na quinta o Sol já ingressa em Áries, então eu vejo esse processo mesmo de dissolução, de cura acontecendo. E depois desse aspecto à noite que eu mencionei que a Lua vai fazer um trígono com Marte, o próximo aspecto que ela vai fazer é com Saturno. E na astrologia tradicional, quando a Lua ela fica entre Marte ou Saturno, ela tá ali tensa, né? Então pode ser ali da 8h56 da noite até 3h03 da madrugada, pode ser um momento assim de tensão mesmo, tá? Porque às vezes muito pensamento, às vezes muita irritação, muita impaciência. Então, como eu já mencionei, tenham esse cuidado consigo mesma, porque as previsões astrológicas eu vejo muito como uma previsão do tempo. Às vezes, para você pode ser mais forte, para outras pessoas pode ser mais suave, mas é pra gente olhar, pra gente buscar essas ferramentas, pra gente olhar esses recursos que a gente tem, tá? Não é pra entrar numa ansiedade, né? Porque às vezes isso nem acontece com você, é pra você estar mais presente e perceber, se nessa hora eu me sentir desconfortável, é por conta disso, também vai passar. Que ferramentas que eu tenho acessíveis agora para utilizar, né? Então, posso fazer uma prática de meditação, posso relaxar, posso tomar um banho, entende? Então, esses momentos ali, como eu mencionei, entre Marte e quando a Lua está entre Marte e Saturno, são momentos mais intensos, porque a gente pode se cobrar muito, a gente pode ficar irritada. Então, tenham essa atenção, né? Busquem o que vocês sentem que acalmam vocês. E amanhã, 17h17, a Lua já vai ingressar em Sagitário. Então, a gente já tem muita essa mudança no mood. Então,
Da queda, Sagitário já nos leva assim para a vida, já traz um pouco mais de entusiasmo, de fé, de otimismo, tá? Então é lembrar que esses momentos, as emoções passam, mas também que a gente consiga se aprofundar, que a gente consiga aproveitar cada uma das luas, sabe? Trazendo essa percepção sobre nós mesmas, sobre os nossos padrões emocionais. O que eu faço quando eu me sinto sem energia? O que eu faço quando eu me sinto desprotegida? O que eu faço quando eu me sinto insegura? Né? Porque, tá, às vezes passou a lua escorpião, mas mês que vem tem de novo. Entende? Então eu acho que é você olhar para isso, para que da próxima vez você possa se preparar mais, para que você possa lidar melhor com isso, né? Então observa a si mesma, observa as suas necessidades, porque a lua vai falar sobre isso, sobre as necessidades do nosso corpo. Então quando a lua está em escorpião, as nossas necessidades podem parecer muito intensas, é como tipo, eu preciso disso agora. Então essa intensidade nos ajuda a resolver os problemas, porque às vezes, tô levando, a gente vai empurrando. Só que daí quando vem aspectos com Marte, né, Escorpião e Áries, é para agora, é muito intenso, né, até a palavra, como que é a palavra que eu queria escrever? Não era intenso, era tipo, sabe quando vem uma coisa assim muito aguda? Essa palavra que eu queria usar, é muito agudo, você tem que fazer algo agora, entende? Então ele traz essa energia assim de combate, de ação, de abrir caminhos. Não é suave muitas vezes, mas muitas vezes não é suave porque a gente se negligenciou por muito tempo também. Né? Porque às vezes quando a gente tem as nossas armas ali acessíveis, quando a gente sabe essas nossas ferramentas de luta e de defesa, é mais fácil para quando isso acontece, para quando tem uma crise, sabe? Então, acho que é isso pro dia de hoje, já falei bastante, mas amanhã a gente conversa mais. Então, saibam que se vocês estão num momento difícil, vai passar. Né? A gente tem uma lua em Sagitário amanhã, mas também tentem aproveitar para trazer mais esse conhecimento sobre si mesmas, sabe? Para trazer também esse poder sobre si, porque é onde está essa nossa dor, aonde está a nossa raiva, é onde está o nosso poder também, tá? Então, acredito que essa é uma forma da gente perceber e aproveitar o dia de hoje, esse dia regido por Marte, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês quiserem se aprofundar no mapa de vocês, eu faço leituras tanto do mapa natal quanto de previsões astrológicas. Eu também faço leituras de tarô. E o que mais que eu faço? Eu tenho grupo de meditações para mulheres, meditações tântricas. E também tem o meu livro que está à venda. Ele tá com o link ali na bio. E é isso, qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem, se vocês quiserem me mandar um microfone novo, eu aceito. Mas eu espero que hoje tenha saído melhor. E se vocês tiverem indicações ou forma de abafar esse ruído para melhorar as lives, eu agradeço muito. E é isso, gente. Bom dia, até amanhã.